Você já ouviu falar nos boomers? Boomers. Depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, logo depois das duas grandes guerras, o mundo teve um boom econômico, da onde surgiu os boomers. Os boomers são aquelas pessoas nascidas logo ali depois da Segunda Guerra Mundial. E são as pessoas mais ricas que já existiram na história da humanidade. Essa é a luvinha. Minha nenenzinha. Olha como eu sou bonitinha, gente, olha. Nossa senhora, papai. Que bonitinho que eu sou. E aquela ali é pretinha, ó. Pretinha. E esse daqui é o... Eu acho que é o chuvisco esse. Chuvisco. Então, eles são as pessoas mais ricas que já existiram na história da humanidade. Quem são essas pessoas? São os nascidos após a década de 50 ali, né? Seria os nossos bisavós, os nossos avós, talvez até os nossos pais. O que aconteceu? Eles pegaram um momento em que o mundo tinha saído de duas grandes guerras e o mundo estava se reconstruindo. E nesse momento, eles pegaram grandes oportunidades de negócio que hoje vale muita coisa. Na época não valia nada. Por exemplo, era comum você poder comprar um terreno com valores baixíssimos, tipo, você deve ter ouvido seu avô e seu pai falar que comprei esse terreno aqui da nossa casa, eu dei 3 mil reais. Se você pegar quantos correspondia a 3 mil reais na época, você vai ver que corresponde muito menos salários mínimos do que hoje para você comprar um terreno, para você construir uma casa, certo? Hoje a geração Y e Z, a geração Z principalmente, a maioria não tem nada, não tem casa, não tem patrimônio, não tem nada. E os nossos pais não, eles conseguiram comprar isso aí. E os nossos avós também. E aí, é comum você ouvir essa história. Falar, isso aqui eu troquei em duas vacas. Troquei esse terreno aqui em 2 vacas e tal. Isso aqui eu comprei dando pouca coisa assim de valor, né? E nessa época foi uma grande oportunidade de se ficar rico. E muitos desses boomers ficaram ricos nessa época. Teve uns que não conseguiram as coisas, né? Mas porque eles não entendem nada de finanças. Você pegar o seu avô, até mesmo o seu pai, conversar com ele sobre mercado, você vai ver que eles não entendem nada de como o mercado funciona. Porque não tiveram isso na escola e também não receberam isso dos pais deles. E a época deles é diferente. Então eles são incapazes, por exemplo, de entender como que funciona o Bitcoin. Porque para eles o dinheiro é baseado na moeda fiduciária, que é essa moeda local que nós temos aqui, que é o real, né? E se você falar com eles sobre Bitcoin, eles não entendem, nunca ouviram falar, não sabem como é que funciona e não acreditam que seja dinheiro. Porque, como dizem, né, não dá para você carregar no bolso e trocar em pão na padaria, na cabeça deles, né? Então eles não consideram o Bitcoin como se fosse dinheiro. Por que eles se deram tão bem? Eles pegaram... vamos imaginar que seja uma pirâmide financeira. O sistema fiduciário é uma pirâmide financeira. A pirâmide ela tem um topo. Eles pegaram o topo da pirâmide financeira, onde o dinheiro valia muito. O real, quando foi lançado, valia muito. Toda moeda, quando ela é lançada, ela vale muito. E como eles pegaram o topo da moeda fiduciária, foi mais ou menos na época em que o ouro deixou de ser a moeda mundial e mudou para a moeda fiduciária. Então eles pegaram o topo da pirâmide. A geração Z e as outras gerações posteriores estão pegando a base da pirâmide, compreende? Ou seja, a base de toda a pirâmide financeira, a base sustenta o topo. Ou seja, eles conseguiram acumular muito porque pegaram uma época privilegiada financeiramente falando, porque a moeda valia muito e as coisas eram mais baratas, vamos dizer assim. E hoje a base, que é a geração Z e as X,
as gerações posteriores, elas sustentam o topo da pirâmide, né? Mas o que acontece? Todo mundo que entra numa pirâmide do meio para o final perde dinheiro, certo? Então, todos que vieram depois, as outras gerações foram sempre perdendo em questão financeira. Tanto é que, dos nossos avós para nós, parece que a gente foi perdendo dinheiro. Os nossos avós tinham casa, tinha sítio, os nossos pais tiveram casa, e os filhos hoje em dia praticamente não tem nada, não tem casa, não tem carro, ou muito mal tem devendo, né? E isso é devido a ter entrado nesse sistema de pirâmide posteriormente. Os boomers, então, eles foram a geração que mais acumulou dinheiro na história da humanidade. E hoje os boomers estão idosos, estão já praticamente passando esse patrimônio para as novas gerações. E aí que vem um detalhe interessante. O detalhe interessante é que nunca na história da humanidade o governo vai arrecadar tanto dinheiro quanto agora de herança. Quando os boomers eles forem falecendo ou forem passando as suas heranças para os seus filhos e netos, o governo vai morder uma parte disso aí. E nunca na história da humanidade teve tanto dinheiro nesse processo de herança quanto agora. E eles não acreditam que Bitcoin seja dinheiro, ou seja, o governo vai pegar boa parte desse dinheiro deixado por eles. Se eu não me engano, nos Estados Unidos eu acho que é 40% dinheiro de herança, 40% o governo pega, se eu não estou enganado. No Brasil, logo eles vão... aqui já tem as taxações, mas provavelmente eles vão aumentar isso aí, devido a essa questão que eu estou falando aqui com vocês. Porque eles vão ver que vai ser uma grande chance de abocanhar boa parte de um volume muito grande de dinheiro que os boomers, que é a geração que mais acumulou bens na vida, passar para os seus ancestrais. E se eles tivessem o conhecimento do Bitcoin, eles poderiam facilmente colocar todo o patrimônio em Bitcoin, e cada conta, cada carteira de Bitcoin é como se fosse uma conta muito mais protegida do que uma conta na Suíça, de modo que o governo não teria como acessar esses recursos, né? Mas como eles não têm esse conhecimento e não acreditam nisso, provavelmente os seus ancestrais vão pagar aí uma taxa bem grande, como a de 40% que é nos Estados Unidos, né? Se eu não me engano, é 40% dinheiro de herança lá. E isso tem dois problemas. O primeiro problema é esse: o governo vai abocanhar boa parte do dinheiro. E o segundo problema é que os seus ancestrais vão receber muito menos recurso, e também eles estão teoricamente em desvantagem perante aqueles que entraram no topo da pirâmide, certo? Aqueles que pegaram o sistema fiduciário no início, eles têm um certo padrão de vida. Os que pegaram no final, que é a geração agora, de recente, esses não têm chance nenhuma. Esses serão pobres por natureza, vão ter que lutar muito para conseguir alguma coisa, porque pegaram uma moeda desvalorizada. Eis o motivo de que muitos brasileiros saem do país e vai para os Estados Unidos e tal, mas lá aconteceu a mesma coisa, só que um pouco menor o dano, porque em dólar, o dólar ele quebra 6,5 vezes mais devagar do que o real, certo? Mas também desvaloriza. Um dólar, na época de 1930, quando o dólar surgiu, antes de 1930, um dólar, 20 dólares equivalia a uma onça de ouro. Hoje uma onça de ouro custa mais de $2.000. Então, para você ver como que o dólar desvalorizou também. E o que acontece? O Bitcoin ele veio para nivelar essas gerações. Porque quando o Banco Central imprime o dinheiro, né, vamos dizer que ele imprimiu 10% de dinheiro esse ano, então significa que o seu dinheiro que está guardado em real desvalorizou 10%. Aí o que acontece? Esse dinheiro que foi impresso, primeiro ele é emprestado por os amigos do rei. Quem são os amigos do rei? São aqueles que pegam dinheiro lá no BNDES,
com juros baixíssimos, juros bem baixos, um dinheiro que ainda não foi corroído pela inflação, e depois vem descendo, passa pelos amigos do rei, banqueiros, depois vem para empresários, depois vem para microempresário, depois chega no funcionário. Quando chega no funcionário, esse dinheiro já não vale quase nada mais. De qualquer forma, para nivelar isso aí, surgiu o Bitcoin. O Bitcoin é a chance que as gerações Z, Y e as demais têm de conseguir reverter esse processo dessa pirâmide financeira, ou seja, de sair da base, onde o dinheiro não vale nada e você tem que sustentar toda a pirâmide, e conseguir ascender, subir a níveis, ir a níveis superiores, como os boomers um dia puderam estar lá. Eles deram sorte de nascer numa época em que estava no início da pirâmide financeira fiduciária. Mas eles tiveram as dificuldades deles também, porque se você conversar com seus avós e seus pais, você vai ver que no passado eles conseguiam comprar um terreno baratinho, construir uma casa ali, beleza. Só que a comida deles não era igual a nossa, eles tinham que comer qualquer coisa, tinham que trabalhar muito debaixo de sol e não tinha tanta tecnologia igual hoje. Tinha que andar em lombo de animais, de jumentos e burros, para poder... Não existia estrada igual hoje, então eles tiveram as dificuldades deles também. Só que tiveram o privilégio de pegar uma moeda que estava no início. Coisa que as gerações X, Y e Z não tiveram. Beleza? Então fica aí o alerta. Estude Bitcoin. Se você tem menos de 60 anos, estude Bitcoin, porque você provavelmente faz parte da base da pirâmide e você não pertence aos boomers. E se você não pertence aos boomers, você não tem patrimônio. Você faz parte da pirâmide, da base dela, e você sustenta todo o resto para cima. Então, se esse é seu caso, estude Bitcoin, porque se você não correr atrás agora, provavelmente você vai ficar escravo o resto da sua vida. Vai ficar na base da pirâmide, sustentando todo o resto. E algumas pessoas vão ascender, vão subir, que são as pessoas que sabem que precisam colocar o seu pouco patrimônio render mais do que a inflação come, ou seja, precisa manter o seu dinheiro num sistema que não é corroído pela inflação. Isso só o Bitcoin proporciona. Essas pouquíssimas pessoas vão conseguir ascender. Os demais vão continuar na base da pirâmide até todo navio afundar. Beleza? Curte, compartilha, siga o canal, ative o sininho, porque todo dia eu estou postando aqui conteúdos do seu interesse. Manda esse vídeo para aquele que você conhece, que você acha que tem interesse nesse tipo de assunto. Olha os neném. Luvinha, Catarina, Pretinha. Manda para eles, para que eles tenham essa visão da coisa, porque muitas vezes o que acontece? As pessoas falam assim: nossa, como os tempos estão difíceis, como tá difícil conseguir as coisas. Na época do meu pai, ele tinha casa, tinha 2 casas, tinha sítio, tinha carro, e eu não consigo nada, e eu tenho 2 faculdades, como é que pode um negócio desse? É porque você não está compreendendo totalmente como a coisa funciona. Você está na base da pirâmide, e os seus pais e os seus avós estiveram no topo dela, e tiveram a oportunidade deles. Não quer dizer que eles conseguiram, porque muitos construíram patrimônio e depois perderam em jogo do bicho, em qualquer outro tipo de coisa, né? Beleza? Curte, compartilha, siga o canal, ativa o sininho, porque todo dia eu tô postando aqui conteúdo do seu interesse. Um abraço, tchau.